Nesse momento aqui, que eu estou gravando uma videoaula para vocês, eu estou contribuindo com a formação de ácido. Eu estou respirando oxigênio, esse oxigênio está indo lá para a minha célula, lá na minha mitocôndria, né? Lá encontra-se também o resultado, o motor que move essa mitocôndria, o ATP, a glicose, tá certo? A partir daí eu vou expelir. Né? Então, o que eu estou expelindo? Eu estou expelindo dióxido de carbono. Então, quer dizer, eu respiro oxigênio e libero dióxido de carbono. Esse CO2, ao entrar em contato com o H2O, que é o vapor d'água, né? Ou a água da atmosfera, forma o H2CO3. O que é o H2CO3? O H2CO3 é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ao encontrar com uma rocha básica, vai promover uma reação química, dando origem às rochas sedimentares, né? Químicas. O exemplo mais clássico, talvez seja para vocês aí, as estalactites, aquelas pontas que ficam no teto das cavernas, e as estalagmites, aquelas pontas que ficam na parte de baixo das cavernas e grutas, né? Bom, então vamos prosseguir. Então, diante disso tudo, percebam, o primeiro exemplo de rocha sedimentar, dendrítica ou clássica. Veja, aqui uma pessoa segura, né, um aglomerado de material. Então percebam, existem aqui partículas maiores, partículas menores, quer dizer, é um aglomerado, né, um amontoado de material. Isso é um exemplo de rocha sedimentar, dendrítica ou clássica, tá certo? Os mais comuns são os arenitos, argilitos e por aí vai. Bom, temos aqui duas imagens. No canto superior esquerdo nós temos um carvão mineral. Então o que aconteceu? No passado isso era um vegetal, foi submetido a um aumento de temperatura e pressão, sofreu o processo de petrificação, ou seja, litificou, virou pedra. Né? Então aí que estão, por exemplo, as florestas petrificadas, tá certo? Essa parte de baixo, no canto inferior direito, é uma imagem que mostra calcário, né? Rochas calcárias. O calcário, gente, ele tem uma particularidade. O calcário só é formado no fundo dos oceanos. Justamente, né? Porque se ele entrasse em contato com a água da chuva, ele ia dissolver, né? Mas por que ele não dissolve no oceano? Porque a concentração já está estagnada. A quantidade soluto na água ela é muito grande. Então não reage mais e isso propicia o acúmulo do cálcio, do calcário, né? Formando essas rochas. Tá certo? Bom, prosseguindo, nós temos aqui as estalactites nessa imagem. Então, são rochas sedimentares químicas que sofreram um processo de reação química, tá certo? Nessa imagem, dá para a gente ver bem as estalactites. As estalagmites não aparecem, né? Seriam as pontas que ficam na parte de baixo. Uma curiosidade, as estalactites, se você tiver a oportunidade de visitar uma gruta ou se já fez isso, já devem ter percebido que essas estalactites, elas pingam, né? Ao pingar, elas, né, vão formando as estalagmites, que são justamente essas pontas na parte de baixo. O curioso sobre as estalactites é que o teto da caverna é um material básico, mas a estalactite, por sua vez, já é, né, o resultado da reação química, ok? Prosseguindo. E aí, gente, nós vamos falar sobre o último grupo, que é das rochas metamórficas, para finalizarmos com o ciclo das rochas. Então, percebam, rochas metamórficas têm origem no interior da Terra. Tá? Elas são formadas quando há o aumento gradativo da temperatura e da pressão. Então, a temperatura e pressão aumentam tanto que elas começam a se cristalizar. Tá certo? Bom, elas são formadas por restos de outras rochas. Pode ser uma rocha magmática, pode ser uma rocha sedimentar, ou pode ser de uma própria rocha metamórfica que também sofreu erosão, tá certo? Bom, então, entendendo um pouco mais, veja bem. Nós temos aqui, por exemplo, um argilito. É uma rocha sedimentar. Quando ele sofre uma pressão excessiva e a temperatura aumenta, ele se transforma num xisto, né? O granito, por exemplo, a serra lá da Mantiqueira, onde há a presença de afloramento de granito, sofreu um processo erosivo e esse material ele começou a se acumular, né? Resto de granito foi se acumulando, a pressão aumentou demais, a temperatura,
devido ao acúmulo excessivo, deu origem a um guinais. Tá? O guinais é essa pedra que a gente usa corriqueiramente no calçamento da rua. Então, esses paralelepípedos de pedra geralmente são guinais. Tá? Outro exemplo, uma rocha sedimentar calcária, ou seja, uma rocha sedimentar, né, que sofreu um aumento de temperatura e pressão. Deu origem, acabou dando origem aí a um mármore, tá certo? Bom, uma outra dica, gente. Vocês estão estudando hoje, irão formar, trabalhar, construir sua casa, seu comércio, seu consultório, seu escritório, não sei, né, qual caminho que você vai seguir. E aí fica a dica. Do ponto de vista geológico, o mármore não tem vantagem sobre o granito. Tá? É uma rocha mais fraca, mais cara, e aí já não é do ponto de vista geológico, é do ponto de vista econômico, ela é mais cara, tá certo? E além disso, sofre reação química, justamente porque vem do calcário. Então você já ouviu aquela história. A mãe briga com o filho porque está cortando limão em cima da pia de mármore. Isso não aconteceria se fosse uma pia de granito. Não haveria reação química, tá certo? Bom, prosseguindo, né? Vamos falar agora, para finalizar, sobre o ciclo das rochas. Gente, para começar o ciclo das rochas, nós vamos partir do magma. Então, quer dizer, tudo teve origem aí no magma, queimando, né? Muito. Esse magma deu origem, vamos seguir a setinha aí no sentido da esquerda, deu origem às rochas ígneas. Então, elas podem ser extrusivas, intrusivas e hipoabissais, ou seja, plutônicas, vulcânicas, né? E as hipoabissais. E aí isso apareceu na superfície ou não tão na superfície, né? E começou a sofrer com o processo de erosão, ou seja, o intemperismo químico, físico, né? E até mesmo biológico começaram a desgastar essa rocha. Esse material do desgaste dessa rocha deu origem aos sedimentos. Então, descendo agora a montanha. Esses sedimentos, eles acabaram se transformando em rochas sedimentares, tá certo? Bom, mas imaginemos que parte desse sedimento foi se acumulando, até voltar, né, para o manto, seja numa placa tectônica, dando origem ao magma de novo. Mas parte desse sedimento se acumulou, sofreu um aumento de temperatura e pressão e deu origem a quem? As rochas metamórficas, né? Então, por isso, nós temos aí o nosso ciclo das rochas, ok? Queridos, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, dê o joinha e ative o sininho para receber novas aulas de geografia, novas notificações, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.